amados, a paz do Senhor, bom dia. Vamos lá. Irmã, a família do meu esposo me virou as costas. O que eu faço? Estou tão triste. Oh, Jesus, tenha de misericórdia. Olha, gente, não tem. Vou começar dizendo para vocês aqui que não tem o que fazer. Não tem o que fazer nessa situação aqui. Certo? Né? É aquela coisa, né? Quando nós nos separamos, quando os nossos maridos ou esposos nos separamos da gente, as pessoas nos viram as costas. Se os nossos próprios sogros, certo, nos viram as costas, imagina se a família também não vai virar as costas. Não é verdade? Então os primeiros que nos viram as costas é os cônjuges. Depois vem os, né? Depois vem os mais próximos. Quem são os mais próximos? Os sogros. E depois, possivelmente, a parentela, né? Os primeiros são os maridos e as esposas. Depois os sogros, os cunhados, né? Depois vem tios, tias, parentes, né? Primos, primas, sei lá, parentes, né? Então, diante dessa situação, não tem o que fazer, né, gente? É uma coisa bem natural. Logicamente, aqui que é uma coisa bem relativa, porque nem todos fazem isso aqui, nem todos viram as costas, como eu já disse aqui, nem todos os sogros viram as costas, como também nem toda a família vira as costas, os tios, as tias, né? Porque tem sempre gente aqui dizendo, irmã, a tia do meu esposo virou as costas pra mim, não sei quem, os primos do meu esposo virou as costas pra mim. Ah, não sei quem, os amigos dos amigos em comum da gente virou as costas. Todos, né, gente? Muita gente só vai descobrir, deixa eu dizer uma coisa pra você. Só vai descobrir quem são as pessoas numa situação dessa, porque né, aí você descobre quem realmente eram, né? Se virou as costas pra você, né? Então, Deus só mostrou para você quem eram, gente. Deus só mostrou para vocês quem eram, né? Então, eu sei que é triste, a gente, principalmente, certo? Eu vou falar por mim, é muito triste. Eu mesma, assim, eu assim, com a família do meu esposo, eu sempre me dei bem. Eu não conheço ninguém que nunca gostou de mim, pelo menos no meio da parentela dele. Nunca ouvi falar que alguém da família, assim, naquelas épocas, falasse mal de mim. Nunca, assim, briguei. E nunca briguei com ninguém da família do meu esposo, uma tia, um primo, uma prima, certo? As pessoas que eu conhecia da família, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Eu nunca me dei mal com ninguém. Eu sempre me dei. Eu sou uma pessoa que lidou bem com todo mundo. Não tenho essa situação. Então, com a família também do meu esposo, na época, sempre me dei bem, certo? Frequentava as casas deles, ia para as festas, me convidavam a gente, eu ia junto, logicamente. Não tinha, eu pelo menos nunca tive problema nenhum com eles, briga, discussão, nunca discuti com nenhum. Nunca tive briga, nunca discuti com uma prima dele, com um primo dele, ou com alguém da família, assim que eu me lembro, uma tia, um tio. Não tenho nenhuma, nunca tive nenhuma divergência. Eu sempre me dei muito bem com a família do meu esposo, tanto do lado de pai como do lado de mãe. Não me lembro de nunca ter, né? Sempre me dei bem. Eu não sou uma pessoa que gosta de brigar, de discutir, né? Mas é aquela coisa, né, gente? Logicamente, a gente fica triste, fica muito triste, fica. Eu posso dizer para vocês que no início eu fiquei muito triste, mas tudo passa, gente. Como eu costumo dizer para vocês, até a uva passa. Mas tudo passa.
Tudo é um momento, tudo é um instante, na hora daquela tristeza, daquela decepção, né? É decepcionante você, do nada, assim, você as pessoas lhe virarem as costas, as pessoas, né? Muitas dessas pessoas serem até falsas com a gente, saber da situação e nem dizer pra gente. Pessoas que esconderam da gente, porque em muitos casos, gente, a família já sabia do caso do marido ou da esposa com a outra pessoa e a gente fica de boba, né? Fica de besta, boiando. Então a gente, quando descobre isso, né? A gente já fica mais decepcionada ainda. Se a gente fica decepcionado com as pessoas que nos viram as costas, e quando a gente sabe que essas pessoas que nos viraram as costas já estava defendendo, aliás, já estava apoiando o adultério do marido com a outra pessoa. Aí é mais decepcionante ainda, né, gente? É mais decepcionante ainda. É triste. Só Deus mesmo na nossa vida para nos ajudar. Mas olha, não vejo essa situação, gente. Eu vejo como um livramento de Deus a nós. Porque Deus, é nessas horas assim que Deus mostra pra gente quem são realmente as pessoas que gostam da gente e quem, né, não gosta da gente. Então, se viraram as costas pra gente, é porque não merece a nossa amizade, o nosso, né, não digo respeito, mas a nossa amizade, né, são pessoas que não merecem, certo? Né? Devemos respeitar, sim, mas com as atitudes dela demonstra o quê? A falsidade também, a falsidade, né? E muita falsidade do povo também nisso aqui. Então, quando eu preferi me afastar, né? Eu decidi me afastar. Pra que ficar perto de gente que não tá nem que me virou as costas, que foi falso muitas vezes, né? Não vou dizer aqui que todos, tá, gente? Logicamente, né? Porque nem todos são falsos com a gente, né? Mas tem aqueles que apoiam e tem aqueles que ficam neutro, né? Vamos dizer aqui. Então a gente não pode ficar com raiva de tudinho, né? Então não devemos ficar com raiva de tudinho. Então tem aqueles que ficam neutros, né, que nem apoia e nem desapoia, fica na deles, fica no cantinho deles e é bem melhor assim, né? Então a gente não deve levar em consideração todos. Eu sei que uns sabem que apoiam, outros, mas outros não. Outros sabem, mas fica ali, né? Mas não apoia, mas nunca apoiou. Fica meio que, né, neutro. Então a gente deve levar em consideração isso aqui. Então é uma situação decepcionante, é sim, certo? Mas é aquilo, eu levo isso aqui como um aprendizado para minha vida. Isso aqui que eu creio que a maioria passa, não são todos não, certo? Aquele que teve a família do marido ou da esposa que apoiou, dê glórias a Deus, gente. Porque eu vou dizer para vocês, não tem situação mais triste que essa. Mas, né, aqueles que têm o apoio, glória a Deus, glorifique a Deus, porque você teve a família do seu lado que ele apoiou, certo? Tios, tias, cunhados, cunhadas, né? Uns sogros, as sogras, tudinho, né? Com a família toda, assim, né? Então, dê glórias a Deus. Porque na maioria, minha filha, não teve nem. Todos viraram as costas mesmo, a maioria, pelo menos das pessoas que foram deixadas, né, pelos seus cônjuges, a família virou as costas mesmo, viraram as costas mesmo, nem mal falavam mais com você. Quando cruza, tem gente que é assim, né, quando cruza, você olha a situação, né, quando cruza os seus caminhos, vira a cara para você, não fala com você. Isso é triste, né, gente? Pessoas que viviam, muitas vezes viviam dentro da sua casa, comia do seu prato. Olha só que coisa, né? Pessoas que viram as costas para você, certo?
que comia do seu prato, você comia do prato dela na casa dela e de repente, porque uma pessoa fez uma coisa, os outros também, né? Olha a situação, né? Mas isso é o quê? Só prova o caráter da pessoa, porque eu não vou deixar de falar com uma pessoa porque a outra pessoa cometeu o erro, né? Então isso também, como eu botei o vídeo aí hoje de manhã, vai do bom senso de cada pessoa, sabe? Porque eu jamais faria isso aqui, mesmo que, certo? Eu jamais faria isso aqui. Né? As pessoas precisam separar as coisas, né? Porque eu conheço muitas famílias que se separaram, mas a família nunca virou as costas para a pessoa. Nunca. E eu tenho isso lá em casa, né? Por exemplo, aqui, meu padrasto se separou da minha mãe na época, mas a família da minha mãe, a família do meu padrasto, nunca virou as costas para minha mãe, não, gente. Nenhum deles. Certo? Ficaram meio assim, mas minha mãe ainda ia lá, mesmo meu padrasto vivendo com a outra pessoa, minha mãe ia lá na casa delas, eles vinham para casa da minha mãe. Sempre foi assim, nunca viraram as costas. Então, isso vai do bom senso, nem todos têm isso aqui, né? Então, ó, quando a minha mãe se separou do meu padrasto, a sogra dela, que no caso era minha avó, né? Ela vivia lá, a minha avó vivia lá, ela vivia na casa da minha avó. Minha avó não virou as costas, minha tia não virou as costas, as outras tias também, irmãos, né? Os irmãos do meu padrasto não viraram as costas, né? Ou seja, os cunhados, as cunhadas da minha mãe, né? Não viraram as costas. Continuou do mesmo jeito, tratando ela do mesmo jeito como sempre trataram. Sempre consideraram ela. Até os dias de hoje, né? Meu padrasto já é falecido. Meu padrasto morreu de câncer, né? Mas até hoje, é do mesmo jeito, né? Meu padrasto faleceu, mas não deu tempo de reatar o casamento, mas eles continuaram do mesmo jeito. Certo? Tratando a minha mãe do mesmo jeito, sempre considerando ela como esposa dele, né? Mesmo ele estando com a outra pessoa, né? Vivendo com a outra pessoa, mas a família sempre considerou a minha mãe, sempre. Então, aí é onde você faz o contraste aqui, quem lhe considera e quem nunca lhe considerou, né? Quem realmente gosta de você vai lhe considerar, não vai lhe virar as costas, certo? Né? Quem realmente lhe considera nunca vai virar as costas para você. Então, assim, logicamente que tem caso que uma parte vira as costas, outra parte não vira. Às vezes a parte da família do pai vira as costas, às vezes não. No meu caso, assim, a parte a parte que é da família do meu sogro virou-me as costas um pouco, virou-me as costas, né? Ou a parte da família da mãe nem tanto, que é da sogra no caso. Então, assim, é bem relativo essas questões, né? De literalmente virar as costas. Né, em alguns casos, eu me afastei. Realmente eu me afastei, porque eu não queria estar perto de gente falsa, de gente mentirosa, de gente que me abraçava pela frente e pelas costas me apunhalava. Então, eu mesma aqui, eu preferi me afastar, né? Eu mesmo preferi não estar na roda dos escarnecedores que escarneciam de mim pelas costas. Pela frente me apoiavam, pelas costas me desapoiavam. Então, eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim, né? Claro que é aquela coisa, né? Gosto de tudo, eu não tenho nada contra nenhum deles, até os dias de hoje. Sempre gostei porque eu gostava deles e eu gosto deles. Agora tem uma coisa, tem um limite, né? Tem certos limites e a gente tem que limitar. Peraí, tá, gente? A gente tem que impor um pouco de limite, né? Não deixar que as pessoas façam da gente de besta, não. Certo? Então, se a gente não impor um limite, um respeito,
as pessoas vão sempre querer fazer isso com a gente, né? E eu prefiro me afastar desses tipos de pessoas, porque evita-se problemas, certo? Evita-se que a gente fique mais magoada com eles, né? Evita que a gente briga, discute, então eu prefiro me afastar, né? Agora, eu não tenho nada, gente. Sinceramente, aqui eu posso dizer para vocês com todas as letras aqui, eu não tenho nada contra eles, nada, nada, nada. Gosto de todos eles, porque eu sempre os considerei como a família do meu esposo. Como família do meu esposo, eu sempre os considerei. Certo? Eu entrei para a família, porque quando a gente casa com a família também. Então, eu sempre os considerei todo. Tanto do lado, por parte de mãe, como por lado de pai, né? Do sogro, de sogra, que é a família toda. Certo? Então, eu não tenho nada, não... Só fiquei sim, eu posso dizer aqui para vocês dos meus sentimentos. Fiquei sim muito magoada com alguns, porque foram falsos comigo, certo? Sabiam da situação e me esconderam e ficavam me enganando, me enrolando, certo? Se fosse realmente meus amigos, como alguns diziam que me considerava, porque muitos chegavam a dizer que me considerava, certo? Mas é quando é uma situação dessa aqui, né? Que a gente vê se realmente quem é que considerava a gente e quem não considerava. Então eu fiquei muito decepcionada, muito magoada na época. Hoje eu não convivo com eles não, tá? Cada um no seu canto, eu no meu canto, eles lá no canto deles. Quando eu vejo na rua, quando eu encontro com um ou com outro na rua, quando a gente fala normalmente, sem mágoa nenhum, certo? Falo normalmente, né? Assim, certo? Falo normalmente, né? Falo normalmente. E é aquela coisa, não tenho nada assim contra, não, tá? Não tenho nada contra nenhum deles. Amo todos eles, oro, certo? Por todos eles, os considero muito, certo? E a diferença é Deus que vai dizer no final. A diferença do que eu fiz por... O que eu faço não, né? O que eu faço é orar por eles. Eu não posso fazer mais nada hoje em dia. Não tenho contato com todos hoje, não. São com alguns. Eu tenho mais contato com a família por parte de mãe. Ou seja, a família por parte de sogra, né? No caso aqui. Então eu tenho mais contato com as primas, com a família por parte de mãe, certo? A mãe do meu esposo, certo? Então eu tenho mais contato com eles do que com a família por parte de pai, né? Eu me dou mais com a família assim, sempre me dei melhor, no meu caso aqui, sempre me dei, porque eu sempre vivi mais arrodeada da família, assim, ambas as partes, porque todas moram nas proximidades, certo? Todas moram próximas, mas eu sempre fiquei mais perto da família por parte de mãe. Então, assim, eu converso mais com a família por parte de mãe, sempre dou mais por parte de mãe aqui. Mas não tenho raiva de nenhuma delas, nenhuma das duas famílias, nenhuma das duas partes. Oro por todas elas, mas é aquilo, gente, né? É um momento que a gente é aquela coisa, sabe? A gente se decepciona, né? Ficamos decepcionados, porque eram pessoas que eu confiava, sabe, gente? Eram pessoas que eu confiava, infelizmente. É assim que a gente descobre as coisas. Logicamente que eu creio assim, eu nunca fiz nada para essas pessoas, né? Agora, se elas ficaram magoadas comigo com alguma coisa que eu disse, que eu falei, agora eu vou dizer uma coisa, eu nunca fiz nada para eles. Nunca, assim, não me lembro de nunca ter feito, nunca fiz nada para as pessoas, certo? Nunca fiz nenhum mal para essas pessoas, para a família, assim, do meu esposo, nunca fiz nenhum mal para elas fazerem isso comigo, né? Então, assim, cada um aqui, cada caso é um caso, logicamente, né? Não tenho nada contra ninguém, eu sou uma pessoa que eu não sou de estar fazendo confusão, não gosto de confusão, né?
Então, assim, não tem muito o que fazer, né, gente? Infelizmente, estou aqui abrindo um pouquinho o meu coração com vocês, né? Porque na época, realmente, eu fiquei muito magoada, muito triste. Hoje em dia, não, já passou, sabe, aquela mágoa, a mágoa, porque a gente guarda a mágoa querendo, né? Mas eu perdoei, liberei o perdão a essas pessoas, porque não adianta a gente guardar a mágoa dessas pessoas, né? Fiquei magoada pelo que elas fizeram, sim, certo? Por saberem da situação e ficarem me enrolando, omitir para mim, certo? Ao invés de dizer, não, Patrícia, ó, Patrícia, preciso te dizer uma coisa, não fica triste não, não é culpa da gente, não, ao invés de dar um parecer, né? Não, certo? E a gente fica triste porque diziam para mim, certo? As pessoas diziam para mim que me consideravam. Então, se me consideravam realmente, não iriam me esconder uma coisa tão assim, né? Não iriam me esconder. Mas é nessas horas que a gente descobre quem lhe considera e quem realmente não lhe considera. Certo? Porque como diz o ditado, né? Palavras o vento leva. O que mostra a diferença são as atitudes. Porque todo mundo fala. Por isso que eu sou uma pessoa mais de atitude. Porque palavras, para mim, ó, pode dizer para mim que me ama. Mas, como eu já disse aqui, as pessoas diziam que me ama. As pessoas dizem que ama a gente. De boca. Mas de atitudes é o contrário. Então, palavras o vento leva. Certo? Palavras o vento leva, então não adianta de nada. Então, a gente leva essas lições para a vida, gente. Aprendemos com essas coisas, foi o que eu aprendi disso, certo? Foi a diagnosticar quem realmente eram meus amigos, quem realmente me considerava e quem realmente me desconsiderava. É uma situação que mostra isso. Então, ficamos tristes, decepcionados, certo? Porque são pessoas que eu sempre admirei, algumas delas são pessoas que eu admirava, né? Não que eu deixei de admirar algumas, eu ainda admiro algumas, certo? Mas, infelizmente, as atitudes, né? As atitudes da gente mostram muitas vezes quem realmente a gente é, o nosso caráter, né? Qual é o nosso caráter. Então, o que a gente pode fazer? Perdoa essas pessoas que lhe viraram as costas. Perdoa. Perdoa, não fica com raiva delas, não guarda mágoa. Certo? Não guarda mágoa. Certo? Podemos ficar com raiva, podemos ficar magoadas. Certo? Como eu fiquei. Não vou dizer aqui pra vocês, não, gente, não fiquem magoados, não. Que eu fiquei, né? Que eu fiquei magoada. Fiquei decepcionada, então podemos ficar até com raiva, né? Podemos ficar com raiva, mas, né? Tem o perdão, né, gente? Tem o perdão aí, certo? Tem o perdão e devemos perdoar. Acima de qualquer situação e circunstância, devemos perdoar essas pessoas que um dia nos viraram as costas. Temos que ser, né, mostrar a diferença nisso aqui. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Temos que ser aqueles que... Depois eu boto aí, mas agora eu esqueci, Jesus. Mas é uma coisa bem aqui, bem peculiar, né? Temos que ser mais fortes que essas pessoas. Mostrar a diferença perdoando elas. Não fazendo e também não fazendo o que elas fizeram com a gente. Se elas virem nos procurar, tratar sempre bem, com amor, com carinho, falar, conversar, certo? Nunca virar as costas para essas pessoas. Se um dia... É isso aqui que eu aprendo com a gente aprende com os erros dos outros, não é verdade? Então que a gente aprenda com os erros dessas pessoas, com as nossas famílias, com essas pessoas, independente se foi família, se foi amigo, pessoas que viraram as costas pra gente, amados, a gente trata dessa forma. A gente faz diferente. Quando vir atrás da gente, quando a gente cruzar o caminho com ela, certo? Deseje bênção para ela, certo? Fale, converse, mostre a diferença para essas pessoas, porque um dia essas pessoas podem vir assim envergonhar,
certo? Do que fizeram a vocês, a mim, a vocês. Essas pessoas se envergonham, um dia elas se envergonham, certo? De alguma forma, um dia, essas pessoas se arrependerão do que cometeram, certo? Então é por isso que a gente não pode guardar mágoa dessas pessoas, certo? Não podemos guardar mágoa, certo? Não vire as costas, não faça, certo? Como diz a palavra de Deus, né? Ame. Pague o mal que elas lhe fizeram, a decepção que elas fizeram a você cometer, certo? De forma contrária ao que elas fizeram. Então pegue o erro delas, perdoa o erro delas, já que elas não vê o que elas fizeram como erro, como errado, mas perdoe o erro dela, reconsidere, converse, certo? Logicamente que uma situação dessa pede que a gente tome mais, que a gente seja mais vigilante, a gente não vai mais confiar mais nessas pessoas como antes. Logicamente, a confiança se perde, né, gente? Numa questão dessa, a confiança se perde. Então, se você antes era uma pessoa assim, tipo, de conversar tudo com essas pessoas, né? Naturalmente, você não vai mais conversar tudo. Depois de uma situação dessa, você já vai ter mais o cuidado de não conversar tudo com essas pessoas. Você vai se resguardar em muitas coisas. E essas situações faz com que a gente perca isso, né? Essas pessoas perdem literalmente a nossa confiança, porque, querendo ou não, a confiança se perde, gente. A gente perdoa, a gente convive, porque vocês vão conviver com essas pessoas de novo, tá? Eu quero dizer para vocês que muitos de vocês vão conviver com essas pessoas de novo, certo? Elas vão frequentar essas mesmas pessoas que viraram as costas para você. Elas vão frequentar a sua casa, ou você vai frequentar a casa dela, então você vai ter um certo convívio com ela. Logicamente que o convívio com elas não vai ser mais da mesma forma como era antes. Logicamente, não tem como voltar a ser o que era antes, gente. Vai mudar, né? Eis que se fez tudo novo, né? Então vai ser tudo novo. Você já não vai mais confiar 100% na pessoa. Não é que você não vai confiar mais na pessoa, mas você vai ter uma outra visão em relação ao que essas pessoas já fizeram a você, né? Em desacordo com o que vocês, com a decepção, com o que aconteceu, certo? Mas o que eu digo para vocês é isso. Não virem as costas, não fiquem com raiva dessas pessoas, ore por elas, para que um dia elas reconheçam o erro delas, certo? E se elas agirem assim, é porque elas, como eu já disse aqui, é porque essas pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, porque se tivesse conhecimento da palavra de Deus, elas não fariam tais coisas. Então a gente tem que ver isso aqui também, certo? Então, se elas fizeram isso aqui com vocês, seja quem foi, se for os sogros, como a gente já fala muito aqui, se for os sogros, né? Tirando os esposos e as esposas, logicamente, mas se foi os sogros, se foi a parentela toda por parte da família do marido ou da esposa, certo? Releve porque, como eu já disse aqui, muitos deles, né? Não têm conhecimento da palavra, são ignorantes da palavra de Deus e muitos deles carecem da misericórdia, da graça e compaixão de Deus. Então você tem isso, então dê isso para elas, certo? Através da misericórdia que Deus nos deu. E a gente vai fazer o quê? Vamos orar por essas pessoas, certo? O que passou, passou, perdoa, certo? Perdoa. Né? Perdoa, passou, acabou, é passado não volta atrás. A gente agora tem que, né, os erros, infelizmente os erros, o que aconteceu não pode voltar atrás. Então a única oportunidade que a gente tem é de reconhecer o erro, mudar as atitudes, não, né, o que essas pessoas têm a fazer é isso aqui. Reconhecer o erro delas perante Deus, nem perante a gente. Se elas quiserem reconhecer que elas fizeram errado com a gente, amém. Mas se elas não quiserem reconhecer diante de nós que elas fizeram errado, aí é elas com Deus, certo? Que elas reconheçam
né, diante de Deus, porque elas vão precisar reconhecer o erro que elas cometeram, independente do que foi, em qualquer situação, de qualquer forma, de qualquer maneira, elas vão ter que reconhecer o erro delas diante de Deus, não totalmente diante da gente. Se elas quiser, tiver o bom senso de diante da gente pedir perdão, pedir desculpa por algo que nos magoou, que nos machucou, elas façam. E se não fizerem, perdoe elas, certo? Porque como a gente sabe, o perdão liberta a gente, libera a gente diante de Deus, certo? E não liberta elas, não libera elas, não tira a culpa delas. O perdão que a gente dá a elas não tira o erro delas, né? O erro delas não deixa de existir perante Deus, certo? Mas a gente não vê mais o erro delas como antes, porque a gente perdoa a dívida, certo? Elas nos magoaram, nos decepcionaram, sim. Mas que a gente tenha o bom senso de perdoar, de entregar essas pessoas a Deus, e Deus vai tomar conta delas, e Deus é que vai pedir contas a elas pelo que elas fizeram. Se Deus pede contas a gente pelo que a gente faz aos outros, porque a gente não é bonzinho, certo? Porque como eu já postei lá no nosso canal aí, né? Eu postei aí pra gente, eu disse o quê? Pessoas boas também machucam, né? Porque tem gente, eu sou uma pessoa muito boa. Enche a boca para dizer, eu sou muito boa, eu sou uma mulher de Deus. Só que né, a gente como mulher, homem de Deus, também magoa as pessoas com palavras. Então, nós também, certo? Nós magoamos também. Talvez nós tenhamos magoado essas pessoas com palavras também, certo? E devemos também pedir desculpas a ela, certo? Ou não, né? Eu mesmo peço desculpa até sem eu ter feito nada. Eu já sou assim, gente, é automático já. Eu saio pedindo desculpa e perdão aos outros sem eu nem ter nem cometido, nem falar nada contra ela. Mas, né, quando a gente se torna uma pessoa perdoadora, é isso que acontece, é de forma automática. O perdão já é de forma automática, né? E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar aqui, certo, sobre essa questão. É isso que você deve fazer. O que você deve fazer é isso, perdoar, orar por elas, certo? Porque, como eu disse, um dia vocês vão chegar a conviver novamente. Talvez não como antes, logicamente, porque como antes eu posso dizer a vocês com toda a certeza aqui que como antes você não vai mais conviver com essas pessoas como antes. Mas elas vão estar ao seu redor, porque são parentes do seu esposo. São parentes e faz parte da sua família. Querendo ou não querendo, certo? Fazem parte da sua família. Então, de uma forma involuntária, indireta ou diretamente, vocês vão conviver com essas pessoas novamente. Essas pessoas estarão ao redor de vocês. Essas mesmas pessoas que viraram as costas para vocês, que decepcionaram vocês, que magoaram vocês, estarão dentro do convívio de vocês, de forma direta ou indireta, certo? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Magoou, machucou, tudo bem, né? Deus nos cura, certo? A ferida que essas pessoas deixaram na gente, Deus cura. Não se preocupe, Deus curou as minhas feridas, vai curar as de vocês também, certo? Me machucou muito, me magoou muito, mas Deus curou. E hoje eu sou curada. Posso dizer aqui que eu sou curada. Não tenho um pingo de raiva dessas pessoas. Não sinto um pingo de raiva, nem mágoa. Eu decidi perdoar, certo? Eu decidi perdoar essas pessoas. Até porque eu sabia que no futuro próximo eu teria que conviver de uma forma ou de outra, eu teria que conviver. Então vocês da mesma forma, não muda aqui, certo? Então é triste, né? Mas é bom. É bom porque isso abre os olhos da gente, a gente leve em consideração, certo? Que todo lado ruim, todo lado negativo tem o seu lado bom. Nem tudo que é ruim pra gente. Não, certo? A gente tem que aprender que tudo que é ruim tem alguma coisa, a gente pode tirar aquilo de ruim que aconteceu a nós, a gente pode tirar alguma coisa de bom, né? De bom dessa situação. A gente pode tirar,
certo? Então pega aquilo que edifica dentro da palavra, pega aquela coisa que lhe ajudou a abrir os olhos, porque essa é uma situação que vai ajudar você, de uma certa forma você vai ficar mais atenta, vai abrir os olhos, não vai mais sair por aí confiando em qualquer pessoa, abrindo sua vida para qualquer pessoa. De certa forma, isso aqui, todas as coisas ruins que nos acontecem, gente, ela nos ensina, certo? Tem sempre uma lição a ser aprendida através dessa situação. A gente sempre aprende uma lição. E dessas situações eu só tiro lições, certo? O lixo a gente joga fora. Eu tiro fora o lixo, fico com aquilo, né? Quando eu tô varrendo a casa, aqui eu varro a casa, tudo que tiver pelo meio da casa eu varro. Quando é no finalzinho para apanhar, tem umas coisas que eu vou levando com lixo e nem percebo que eu vou levando com lixo. Uns lápis do meu filho, tampa de caneta. Aí quando é no final eu junto tudinho as tampas de caneta, que às vezes eu preciso de uma tampa de caneta, não acho. Né, os lápis dele, as cores que ele gosta, que às vezes ele brinca, deixa os lápis espalhados, aí cai debaixo do sofá, debaixo do armário, e eu saio puxando tudo e levando para apanhar e vou varrendo, né? Quando é no final, eu apanho, né, do lixo ali aquelas coisas que dá para usar, que ainda dá para fazer alguma coisa, que tem algum uso, né? Então eu apanho, tiro, jogo o lixo e aquelas outras coisas, né, os brinquedinhos, os bonequinhos bem pequenininhos dele, algumas coisas, eu guardo, porque ainda serve. Então, dessa situação, tem sempre alguma lição, tem sempre alguma coisa. A gente tira o lixo, joga o lixo fora e tira o que ficou de bom da situação. O que você aprendeu com essa lição? O que você aprendeu, certo? Você vai aprender a lidar com essas situações, você vai aprender a ficar mais firme com essa situação, certo? Né? Você não vai ser mais uma pessoa tão besta. Então a gente aprende tanta coisa, tanta coisa. A gente é uma situação que abre os olhos da gente, amados. Essa é só mais uma situação que abre os olhos da gente. Deixa a gente com os olhos bem abertos, sabe? E a gente não vai sair por aí, ainda que seja família, certo? Confiando em todo mundo, se abrindo com todo mundo, né? Então a gente vai ter mais o cuidado de lidar com essas pessoas também, porque que a gente vai aprender a lidar com essas pessoas, nós vamos aprender, certo? Porque tem gente, irmã, como é que eu vou lidar com essas pessoas? Gente, Deus, ele faz tudo. Irmã, mas essas pessoas fizeram isso, isso e isso comigo. Minha filha, perdoe. Perdoe. Certo? Você vai aprender a conviver com elas como se nada tivesse acontecido, como se isso nunca tivesse acontecido, como se elas nunca tivessem lhe virado as costas, ou tivesse lhe escondido alguma coisa importante de você, certo? Muitas vezes temos que lembrar também aqui, gente, ó, já vou eu aqui lembrar, que muitas vezes elas não nos disseram, certo? Algo para poupar para a gente não ficar triste, certo? Temos que levar em consideração isso aqui também, que muitas dessas pessoas não nos contaram que os nossos maridos ou esposa estavam com outras pessoas para nos poupar de nos verem felizes. Logicamente que tem gente que faz isso aqui por maldade, não nos faz isso aqui na maldade, certo? Mas temos que levar em consideração aqui que nem todos são assim. Tem pessoa que quer nos poupar do sofrimento, porque eu vou dizer para vocês, eu já vi, certo? Na minha família, certo? Alguém traindo a alguém, certo? E eu queria poupar o sofrimento da pessoa. Então eu não disse à pessoa eu nunca disse para a pessoa porque eu ia destruir um casamento, certo? Eu iria destruir um casamento e eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu não tinha as informações concretas para passar para aquela pessoa. Então a gente acaba que ficando neutra, né? Aquilo que eu disse para vocês, neutra. Ficamos neutra, certo? Então eu não vou lá destruir, porque eu não sei como é o relacionamento daquela pessoa com a outra pessoa, eu não sei como foi que se conheceram. Então eu chego lá, de repente eu chego lá na pessoa e digo, olha, eu vi teu marido com outra pessoa. Não é assim que se dá esse tipo de notícia. Mas a gente deve, certo, de uma certa forma, ficar ao lado daquela pessoa. Quando isso acontecer, certo, ficar ao lado daquela pessoa. É diferente a nossa reação, né? A gente não diz, mas a gente não vai ocultar totalmente, certo? Ou
né? A gente não vai ocultar realmente tanto, certo? Não vamos ocultar. Se acontecer daquela pessoa descobrir, porque traição, gente, é uma coisa tão ruim pra gente contar. Eu não gosto de contar, certo? Que alguém tá traindo alguém, eu não gosto, certo? Porque é uma coisa assim, eu mesmo não gosto, eu digo, né? Porque depois a gente pode sair por mal, pode as pessoas pensar que a gente, você contou porque queria ver a destruição do meu casamento. Você nunca sabe como é que as pessoas vão reagir. Então a gente fica neutra e quando a pessoa descobrir, certo? Que não seja por mim. Eu dizia, Deus, eu tô vendo que ele tá traindo, certo? Porque eu fiquei sabendo de muita coisa dentro da minha família. O marido das minhas primas traindo elas. E eu nunca contei, eu não vou contar não. Eu ouvia mesmo a pessoa, os beijos com outra pessoa, mas eu nunca contei. Eu dizia, Deus, eu me decepcionava. Claro que eu ficava decepcionada quando eu via. Eu digo, mas Deus, eu não quero que ela saiba por mim não, porque ela vai pensar que do jeito que ela é louca por ele, porque tinha umas primas minhas que é louca pela pessoa. Vai dizer que eu tô mentindo, vai dizer que eu tô fazendo isso, certo? Então que ela descubra por si só ou por alguém. Então eu entregava a Deus que ela descubra. E assim, pelo menos nessas duas situações aqui que eu descobri dentro da minha família, onde as duas pessoas, os maridos estavam traindo as minhas primas, né? Eu disse, Deus, que alguém fale para ela, mas que não seja eu. Mostre, que ela mostre, né? E teve uma pessoa, né? Eu me lembro de uma aqui que foi falar para uma das minhas primas e ela não acreditou. Chamou realmente a pessoa dizendo que queria o marido dela. Veja como é a situação, gente. Por quê? Porque a minha prima era louca. Uma das minhas primas era louca pelo marido dela. Ela dava a vida e coisa por ele, certo? E se eu fosse contar, ela ia dizer que eu estava de olho nele, que eu queria ele. Ela ia dizer bem isso pra mim. Eu não queria isso, não, certo? E eu ainda nessa época nem namorava com meu esposo ainda, eu ainda nem conhecia, certo? Mas eu vi, porque minhas primas já eram velhas, né? Mas eu vi, eu ia dizer nada, ela ia dizer que eu estava dando em cima do que eu queria dar em cima, e foi o que a moça foi dizer, e foi isso que a minha prima disse pra ela. Disse que ela queria roubar o marido dela e não sei o que, olha, a pessoa vai dar informação e a pessoa ainda leva um negócio, a gente quer ser boazinha, né, entre aspas, por isso que eu não gosto, gente, eu não gosto, questão de traição assim, nessas coisas assim, eu não gosto de me meter, não. Eu peço a Deus, eu oro a Deus, eu digo, Deus, que ela descubra por outra pessoa, que ela veja pelos olhos dela, ou por outra pessoa, por mim não, porque eu não quero ser taxada de destruidora de lá, ou seja lá o quê, né, gente? Então a gente tem que levar em consideração isso aqui também, gente. Que muitas dessas pessoas não nos falaram, certo? Muitos dos familiares dos cônjuges sabiam que ele ou que ela, certo, estava com outro alguém, estava saindo com outro alguém, estava de papo com outro alguém e não nos quiseram falar para nos poupar, certo, de ver a gente triste, de ver a gente sofrendo. Então a gente tem que levar em consideração isso aqui, certo? Olha aí a música, eu sei que dói, né? Ó, eu sei que dói. Eita, Jesus. Então, gente, é isso. Dói, né, gente? Dói, mas é assim. A gente tem que fazer a diferença, né? Não fazer o que essas pessoas fazem. Temos que levar a fazer a diferença, gente. Temos. Perdoa e segue a vida. Vida que se segue, certo? Jamais faça o que essas pessoas fizeram com você. Eu não sei o que foi que essas pessoas fizeram com você. Eu não sei o que a família do seu marido ou da sua esposa fez com você. Mas nunca faça o que elas fizeram com você. Pague o mal que elas lhe fizeram com o bem. Lembre-se disso aqui. Pague o mal que elas lhe fizeram com o bem. Tá bom? Então é isso. Ora, né? Ficamos tristes, a tristeza, tudo vai passar, gente. Isso tudo vai passar, não te preocupa que essa situação vai passar, tudo vai passar, gente.
O tempo cura tudo, gente. Olha, não tem coisa melhor do que o tempo. O tempo cura mágoa, o tempo cura decepção, o tempo cura certas palavras que magoaram a gente. O tempo cura tudo, 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 tudo. Certo? Dói na hora, machuca na hora, mas Deus vai dar vitória a você através da cura. Como Deus me deu, Ele vai dar para você também, certo? O remédio. Para mim e para vocês tem o remédio, certo? Deus sempre tem um antídoto, certo? Para essa situação. Deus sempre tem alguma coisa para fazer. Então basta você entrega a tua decepção, a tua dor, a tua tristeza, a tua mágoa, o que você está passando, o que você está sentindo. Entrega a Deus que tu vai ver o que é que Deus vai fazer, certo? Deus acalmou, Deus abriu meu coração para perdoar, Deus me mostrou o outro lado da situação. Deus disse, filha, não fica com raiva. O que eles fizeram não está certo, mas não te preocupe, eu estou do teu lado, eu nunca vou te virar as costas. Foi isso que Deus falou para mim. Eu nunca vou te virar as costas, eu nunca vou fazer isso contigo. Estou aqui para te dar todo o apoio. Então, gente, você tem o apoio de Deus, certo? O apoio de Deus, tá bom? Então fica com o apoio de Deus, fica com a graça, com a misericórdia, com a compaixão de Deus, certo? E Deus vai te dar o antídoto, Deus vai te dar uma vida nova, vai te dar um pensamento novo em relação a essas pessoas. Deus, Ele vai te dar tudo. Tudo que tu menos imagina, Ele vai te dar, certo? Você vai aprender a conviver com essas mesmas pessoas, você vai aprender com elas, com o erro delas, você vai aprender muita coisa com essa situação. Se a gente não for decepcionado, a gente não aprende, a gente não fica forte. A gente, né, tudo nos ensina, até a dor, a mágoa, a decepção nos ensina, gente. Como ensina a gente, viu? A dor, a mágoa e a decepção ensina muito a gente. E o que eu tenho a respeito dessa situação aqui é só ensinamento. Ficou para mim os ensinamentos, né? Ficou para mim os ensinamentos. Coisa boa, né? A gente fica com conhecimento, a gente adquire conhecimento, a gente vira uma pessoa mais firme, mais forte, porque a gente vê essas situações e não quer fazer a mesma coisa que essas pessoas fizeram com a gente. Olha, essa situação nos ensina tudo na vida, certo? Nem tudo é ruim não, gente. Nem tudo é ruim não. Tudo, né? Há males, como diz o ditado, né? Há males que vêm para o bem. E isso também vem para o nosso bem. Essa situação veio para o nosso bem. Para a gente aprender a perdoar, para a gente aprender a lidar com a situação, para a gente aprender, certo, com a situação. Então, há males que vêm para o bem. E essa situação é uma delas. Vem para o nosso Deus, para nos tornar pessoas melhores. Para a gente aprender a abrir o nosso coração, para a gente aprender a fazer a diferença diferente dessas pessoas. Eu acredito aqui que se você realmente aprender com essa situação, você nunca vai virar as costas para ninguém, certo? Você nunca vai virar as costas para ninguém. Eu creio aqui que se você realmente aprendeu a lição, você vai ser uma pessoa que nunca vai virar as costas para ninguém. Nunca vai fazer isso que fizeram, porque aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não faz ao nosso próximo. Então, se eu não quero que as pessoas virem as costas para mim, eu não vou virar as costas para ela, com certeza. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero que ninguém vire as costas para mim. Então, eu também não quero virar as costas para ninguém. Mas primeiro começa a gente. Lembre-se aqui que primeiro começa a gente. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer o meu próximo. Certo? Porque no fundo, você sabe que aquele que vira as costas é decepcionante. Então, eu não quero causar decepção nas outras pessoas. Certo? Não quero causar a mágoa delas. Então, aquilo que eu não quero para mim, jamais eu vou fazer o meu próximo. Aprendo isso aqui, que é o que a Bíblia nos ensina, né?
o bem, né? O bem que eu quero, eu preciso fazer primeiro aos outros. O bem que eu quero. Mesmo que esse bem não seja retribuído por aquelas pessoas que a gente quer que ela faça o bem pra gente. Mas ela vai ser retribuída, gente, por outras pessoas. Certo? Pode não ser retribuída por essas pessoas que a gente quer que retribua pra gente. Mas amanhã ela será retribuída por outras pessoas. Algumas podem lhe virar as costas, mas é aquela coisa, sabe o que eu tiro dessa lição aqui? Nem todas as pessoas são iguais. Não é porque essas pessoas aqui lhe viraram as costas que as outras também vão fazer. Porque nem todas as pessoas são iguais. Nem todas as pessoas são iguais. Então não é porque algumas lhe viraram as costas, né? Algumas lhe magoaram, algumas lhe machucaram, que outras vão fazer a mesma coisa que elas. Por isso que a gente nunca tem que ver essa situação. Todos fazem, né? Porque tem gente que diz assim, todos fazem. Todos fazem. Não, todos não. A gente tem que lembrar que nem todos são iguais. Certo? Nem todos fazem. Nós temos que tirar esse negócio, essa mania. Se fulano fez, outro fulano também faz. Não, que ninguém é igual a ninguém. Certo? Eu não faço muita coisa que muita gente já fez comigo. Eu não faço muita coisa que muita gente já fez comigo. Então eu não posso aqui dizer que todo mundo vai fazer, porque um ou outro, 2 ou 3, 4, 5 ou 10 pessoas fizeram comigo. Não posso dizer aqui que o mundo inteiro vai fazer comigo, certo? Não posso jamais, né, fazer isso aqui. Porque fulano fez, o outro fulano é obrigado a fazer porque fulano fez. Ou eu sou obrigada a fazer, né? Isso vai do caráter de cada pessoa, logicamente, certo? Vai do caráter da pessoa, né? Então eu aprendo com essas pessoas essas lições. É uma coisa tão ruim, é uma sensação tão ruim ser... como é que diz, né? É uma sensação tão ruim, certo? É uma sensação ruim mesmo, que eu posso dizer, é uma sensação ruim, decepcionante, ver as pessoas virar as costas para você. Então, se eu sei que é uma sensação ruim, decepcionante, por que eu vou fazer com a outra pessoa, né? Se eu sei, se eu vivi isso aqui, eu não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei. Então, logo, eu não vou fazer, certo, o que me fizeram. Porque eu sei o quanto dói, o quanto machuca. Eu senti na pele, só eu senti na pele o que aquela pessoa fez a mim. Então, se eu senti na pele, eu não vou querer que outra pessoa sinta a mesma coisa que eu senti na pele. Eu vou fazer diferente. Então, eu aprendo muita coisa com isso, tá vendo? Olha o quanto eu aprendo com essas questões, né? Eu aprendo muito, mas muito mesmo. Então façam isso, gente. Ora, entrega a Deus. Deus viu quem virou as costas para você. Deus viu quem falou mal de você pelas costas. Quem foi falso com você nessa situação. Quem lhe abraçava pela frente, certo? E pelas costas lhe escondia as coisas, falava mal de você, ocultava alguma coisa de você, certo? Né? Deus viu tudo, gente. A Bíblia diz, e Deus viu tudo. Deus viu tudo o que fizeram com você. Desde que eles vão prestar contas a Deus, quem lhe virou as costas, quem lhe escondeu essa situação, quem magoou você por alguma coisa, quem fez a coisa errada, Deus vai cobrar, certo? É Deus. Lembre-se aqui, como diz Romano, a vingança pertence a Deus, só Deus sabe o que fazer com essas pessoas. Deus sabe, certo? E com certeza, certo? Né? Lembre-se aqui, não se vingue dessas pessoas fazendo o mesmo que elas fizeram com vocês, né? Tem uma coisa aqui, olha, que como é? No episódio do Chaves, né? Chaves diz assim pro seu Madruga: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Realmente é dessa forma, a vingança da gente nunca é plena, mata a nossa alma e ainda envenena. É a mais pura verdade, né? A vingança do homem nunca é plena, mata a alma e envenena. Por isso que a vingança de Deus é melhor. A justiça, né? Porque a vingança de Deus, na verdade,
A vingança de Deus é a justiça dele, né? Então Deus fará justiça. Ninguém vai sair impune, não, certo? Se eu e você não vai sair impune pelo que a gente já fez no passado, porque a gente, amados, também falamos palavras que magoaram, certo? Pessoas, fizemos algum tipo de mal por palavras ou atitudes, então a gente também não se sai de bonzinho, não, tá? Porque tem gente que acha que é bonzinho, boazinha, só porque hoje é crente, não. Muito também, logicamente que hoje, né, quando a gente conhece a Cristo, conhece a Deus verdadeiramente, as nossas atitudes são diferentes, né? Nós mudamos a nossa conduta, nós agimos de forma diferente. Isso não nos isenta que a gente não vai errar, que a gente não vai falar palavras que magoem alguém. Vamos sim, mas isso aqui não vai ser uma prática, né? Até porque nós ainda permanecemos com a nossa natureza pecaminosa em nós, só quando a gente for transformado 100%. Então, né? Mas a gente vai vigiar, a gente vai orar, a gente vai vigiar sempre para não magoar as pessoas, né? A gente vai estar sempre tentando mudar, certo? A nossa conduta para não errar mais, para não ficar o tempo todo magoando as pessoas com palavras ou atitudes. Então, tudo isso nos ensina, gente. Tudo isso nos ensina, tudo isso nos transforma, certo? Então, deixe que Deus vai tomar conta delas. Deus viu o que eles fizeram, Deus viu que eles viraram as costas e tudo mais. Então, Deus vai tomar conta deles, Deus vai tomar, certo? Conta deles, vai tomar, né, nota com eles, certo? E com certeza, se um dia eles vierem a ser libertos, eles vão ter muita vergonha, pode ter certeza. Eles vão ter muita vergonha de ter virado as costas para a gente. Eles vão ter muita vergonha das palavras que magoaram a gente. Vão ter muita vergonha, eles vão se envergonhar, gente. Isso aqui eu garanto a vocês. Se um dia eles virem ser libertos pelo Senhor, por isso que vocês devem orar por eles, né? Para que eles sejam libertos, para que eles venham, certo? Assim, dos seus pecados, dos seus erros, que cometeram não só a vocês, mas a outras pessoas também, porque eles com certeza fizeram mal a outras pessoas, não só a gente. Como a gente também como a gente também já fizemos mal, certo? Pode ser a eles ou não, mas fizemos às outras pessoas. Então, toma lá da cá, tá? Então, nós não nos estamos isento de jeito nenhum aqui, certo? Nem um lado, nem o outro. Não podemos nos isentar, se achar que a gente é bonzinho demais. Tudo perante Deus será posto, certo? Será exposto, nada ficará em oculto, né? Como a gente sabe. Então, ó, perdoa e vida que segue. Não tem nada melhor do que viver a vida com a consciência limpa e em paz, certo? Então, hoje eu tenho a minha consciência em paz, a minha consciência tranquila quanto a essa questão, né? Então, é isso aqui, né? Nós temos a consciência em paz. O que vale a pena aqui é a nossa consciência ficar em paz com essa situação. Não sermos cobrados por isso aqui, nem diante de Deus, nem diante dos homens, certo? Principalmente diante de Deus, certo? Porque o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. E Ele nunca deixará, nunca o abandonará, né? Como diz lá em Deuteronômio, Deus irá diante de mim, e Deus irá diante de você, e Deus nunca nos deixará, amados, tá certo? Então deixa nas mãos de Deus, ó. Deixa nas mãos de Deus. Ó, deixa na mão de Deus, deixa a situação na mão de Deus, que Deus ele vai tomar providência ao meu e ao seu favor. O que cabe a mim e a você fazer nessa situação é apenas adorar a Deus, exortar a Deus, entregar a vida dessas pessoas nas mãos de Deus e deixa que Deus as castigará da forma correta, né? Que as coisas de Deus, né, não é castigo, né? Mas Deus é justiça. Deus exige justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça dele. Impele. E a justiça de Deus, certo, é diferente das dos homens, né? Então, lembre-se disso aí, que tudo tem um retorno na vida. Um dia a roda gigante gira e tudo há um retorno, certo? Ninguém vai sair ileso dessa vida. Se eu e você não vai sair ileso, imagina as pessoas que nos magoaram, que fizeram algum mal pra gente,
Se a gente já fez algum mal para alguém, a gente não vai sair ileso. Quanto mais essas daí, certo? É toma lá, dá cá. A espada de 2 gumes corta dos 2 lados, gente. Certo? Então, ora. Ora por essas pessoas, porque orar, gente, não é uma obrigação, certo? Não é uma obrigação. Você, certo? Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, tem gente ligando aqui pra mim, tá certo? Beijo pra vocês, é isso aí. Ora, entrega na mão de Deus.